Olá, eu sou Daniel Cardon, administrador de empresas e especialista no segmento de produtos de higiene e limpeza. E hoje eu quero te trazer os 3 passos que tem que estar dentro da tua mente para você aprender a negociar a venda dos teus produtos de limpeza. Então vamos lá. O primeiro deles é, antes de mais nada, desculpa, clica aqui em curtir e compartilha com quem talvez também esteja passando por esse problema, que é a negociação de produtos. Então vamos lá, rapidinho. A primeira é, você tem que entender quem é a tua concorrência. Talvez você vai pensar assim, tá, ok, Daniel, eu já conheço. Você tem que pensar o quê? O concorrente com a visão do teu cliente. Tem muito aluno meu aqui e seguidor que me pergunta alguma coisa relacionada a isso, a concorrência, mas aí quando eu vou ver, ele está analisando o supermercado, por exemplo. Só que ele está tentando vender para uma pessoa jurídica, um condomínio, um escritório. Isso você tem que entender que são pessoas diferentes, são maneiras de compra diferentes e também concorrentes diferentes. Então, se a tua ideia é vender para o público institucional, pessoa jurídica, você tem que entender que os teus concorrentes são diferentes do que o supermercado. Muitos erram nessa coisa, vamos dizer assim, básica. Então, você entendendo a concorrência, como diz Sun Tzu, da arte da guerra, que eu gosto sempre de falar, você tem que entender que ele comenta, conheça você e conheça teu inimigo, e de 100 combates você vai sair vencedor dos 100. Conheça a você e não conheça o teu inimigo, a cada 100 combates você vai ter metade de vitórias e metade de derrotas. E pior ainda é que tem muita gente também que não se conhece e não conhece o inimigo, no caso, o concorrente. E aí, como ele diz, de todas as batalhas que você tiver, você vai só contá-las pela tua derrota. Então, se liga nessa frase, que isso é importante para os teus negócios também. Então, para isso, você vai estruturar quais são os pontos fortes e fracos do teu concorrente e saber que isso vão existir sempre. Não existe mercado algum, é muito difícil encontrar um mercado que não haja concorrência. Então, você só precisa ter a diferenciação com relação a esse teu concorrente. E aí nós entramos no segundo passo, que é você montar 2 propostas sempre na hora da negociação. O que isso quer dizer? Tem muito aluno aqui, e eu já participei também de muitas negociações, onde a pessoa ela faz todo um cálculo e ela faz para fazer uma apresentação meio que engessada, já certa que aquilo ali vai fazer a venda e tipo, tá muito bom, tô ganhando dinheiro e vai ser bom pro meu cliente também. Porém, na grande maioria das vezes, as negociações não partem nesse mundo ideal, que as coisas funcionam dessa forma. Então você tem que saber que se você tiver 2 propostas, a primeira como sendo uma proposta que seja bom para ambas as partes, para você, para sua empresa e para o teu cliente, mas que de repente às vezes o cliente ele vai para um caminho que ele pensa, não, eu quero talvez preço ou uma proposta um pouquinho melhor, com um prazo melhor, você precisa já ter uma estruturado, no caso, uma segunda abordagem para garantir esse fechamento. Lembrando sempre que tome muito cuidado, porque nem sempre você precisa fechar, tá? Às vezes, numa negociação, se você achar que está sendo ruim para tua empresa, não hesite em dizer não e pegar e ir para um outro cliente. Ponto. Não fique ali batendo na tecla achando que precisa fazer a venda mais por ego ou para sair feliz porque pegou mais um cliente do teu concorrente. É muito arriscado esse tipo de ação, porque se você não tem lucro, você não vai conseguir pagar suas contas e a empresa daí vai para o saco. E o terceiro passo, que é entenda o problema do teu cliente. Eu bato sempre nessa tecla com relação à diferenciação. Eu falei até no primeiro passo em função disso. As pessoas às vezes tem muito também, volto a dizer, aluno que diz, Daniel, eu não consigo vender porque o meu concorrente tem um preço mais baixo. Eu digo sempre, preço mais baixo depois de 15 anos, eu tenho certeza, eu posso te dar garantias que o preço baixo, ele ajuda a vender sim, mas ele não é o fator decisivo na hora da venda e na hora da decisão por parte do teu cliente. Você talvez seja um cliente de outros mercados, outros fornecedores, e você com certeza avalia muitas outras coisas além do preço baixo. Então tome muito cuidado na hora que você ficar levando a tua empresa para esse caminho. É um risco gigantesco que você corre e colocar a tua empresa em maus lençóis. Pense então em entender o problema do teu cliente. O que seria isso? Tem muitos clientes que estão tendo problemas, principalmente com fornecedores de preço baixo. Ou eles demoram para entregar, ou eles têm uma péssima qualidade, ou eles têm a questão de tipo não dão prazo no pagamento, atendimento ruim, tem várias falhas que esse pessoal comete. Às vezes de forma amadora até porque eles não têm giro, ou melhor, eles não têm lucratividade. Às vezes eles vendem o almoço para pagar a janta. É a maioria das vezes dos casos que acontece isso. Se você conseguir ser forte e fazer com que a sua empresa apareça no mercado, tenha certeza que esse concorrente, de uma hora para outra, ele não vai mais existir. Isso acontece também depois desses 15 anos, eu posso te garantir e posso te listar, se você quiser, a quantidade de concorrentes que deixaram de existir em função de bater nessa tecla. Então lembre-se que para você conseguir fazer a negociação na venda de produtos de limpeza para condomínios, empresas e até mesmo para pessoa física, você precisa seguir esses 3 passos, que é entender a concorrência, montar 2 propostas sempre e, por fim, entender o problema do teu cliente. Isso aí você já está
melhor sabendo como negociar e como agir na frente do teu cliente de forma mais natural, porque você não está roubando, você, pelo contrário, você está realmente, não é vendendo. O vender é o grande problema hoje em dia, que as pessoas não conseguem entender a diferença de um ponto para outro. É sempre ajudar o teu cliente. Se conseguir fazer a venda, vai ser bom para ele tem que entender isso, e não o contrário. Eu tenho certeza que você seguindo isso, as tuas vendas vão alavancar e você vai ter o sucesso que você está esperando, tá certo? Para finalizar aqui, como eu sempre falo, tá terminando agora em março de 2019 o super bônus do curso Como Abrir uma Distribuidora de Produtos de Limpeza. É o curso meu, e no caso esse super bônus que eu digo é que as pessoas começaram a falar em função de você ter o contato direto comigo através do WhatsApp, telefone ou até vídeo chamada, a gente consegue fazer para tirar todas as tuas dúvidas dentro desse segmento, para você ter o teu negócio online ou ter de porta em porta ou loja física, tá certo? Se você quiser saber mais, então eu vou deixar aqui o link aqui embaixo, entra lá e a gente se vê no curso, ou então a gente continua se vendo aqui na internet, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, como você achar melhor, tá certo? Um forte abraço, te desejo todo o sucesso do mundo e até mais!